o que é psittacismo e como isso tem atrapalhado a entender os nossos sentimentos reais e o mundo à nossa volta. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cadinho. Estamos de volta. Eu mudei de casa e resolvi tirar um tempo para refletir, para ler mais, para estudar mais, para melhorar o conteúdo do canal. Quando a gente está um pouco com a mente um pouco desorganizada, é bom tirar um tempo para estruturar melhor os nossos pensamentos, para eu poder trazer o conteúdo melhor aqui. É, é muito gratificante gravar vídeos nesse canal, é muito gratificante passar conteúdo, mas é algo muito trabalhoso e é algo que exige realmente uma concentração, um estudo. Então, acredito que esses 6 meses tenham sido muito proveitosos para melhorar o conteúdo aqui no canal. Bom, eu tenho estudado muito sobre a consciência. Esse tem sido o tema principal dos meus estudos. Eu tenho lido bastante sobre isso. E eu li um livro de um pedagogo francês que se chama Jules Payot. Jules Payot, ele fala sobre o aprendizado da arte de escrever. E nesse livro, ele denuncia um problema chamado psittacismo. Bom, psittacismo é uma palavra que vem de um termo grego que significa literalmente papagaio. E o papagaio é uma figura muito boa para entender o significado dessa palavra. Por quê? O papagaio, ele consegue repetir as palavras que as pessoas dizem. Quer dizer, você pode ensinar qualquer palavra para o papagaio que ele vai repetir, mas ele não conhece o significado dessas palavras. E o psittacista, ele emprega palavras, termos, ele coloca nas frases porque elas são bonitas ou porque ele acha que ela tem um determinado sentido, quando ele não sabe realmente o sentido, o significado profundo daquelas palavras. Bom, mas eu não estou aqui para fazer vocês procurarem nos outros os defeitos. Eu quero levar essa reflexão, como o autor desse livro me levou à reflexão, para nós mesmos. Nós estamos sendo psittacistas? Bom, a conclusão que eu cheguei é que todo mundo é um pouco psittacista. E todo mundo usa alguma palavra, algum termo complexo sem entender o seu real significado. Vou dar um exemplo. Nós estamos falando de amor. O amor é uma palavra muito complexa. O amor tem 3 tipos de significado: o amor ágape, o amor fileu, o amor eros. É um exemplo. Tem palavras que são muito complexas. E no nosso dia a dia, às vezes nós somos psittacistas. Isso nos atrapalha a entender realmente o mundo e a realidade à nossa volta. Bom, quando nós não conseguimos dar nome àquilo que nós estamos sentindo, nós não conseguimos lidar com aquilo. Um exemplo muito legal é o exemplo de um médico. Quando você vai a um médico, a primeira coisa que o médico procura é saber qual o nome da sua doença. Porque a partir disso, a partir da classificação que ele fez, ele vai conseguir te receitar algo bom. E muitas vezes nós não sabemos o nome do sentimento, o nome da emoção ou da situação que nós estamos passando. E nós utilizamos termos porque eles são bonitos sem refletir sobre o significado deles. Vou dar alguns exemplos. O primeiro termo, revolucionário. Vamos supor que você tenha lido um livro muito bonito. É um livro muito legal de um autor que você gosta. E você achou aquele livro um livro muito bacana, um livro que realmente era inspirador. Só que esse livro, muitas vezes, tem um conteúdo parecido, um gênero parecido com outros livros da mesma época. E aí você diz que aquele livro foi revolucionário. Bom, a palavra revolucionário implica numa total ruptura do padrão anterior. Então, aquele livro só pode ser revolucionário se ele modificar a estrutura literária, né? No caso de um livro, que estava tendo anteriormente. Se ele não tiver uma quebra de padrão, ele não pode ser um livro revolucionário, mesmo que ele seja um livro inspirador, um livro muito bom. Um outro exemplo, eu gosto muito de pudim, mas se você diz que um pudim é sublime, é um adjetivo muito forte para um pudim, não é o adjetivo adequado.
Quando você for a uma cachoeira, eu fui recentemente às Cataratas do Rio Iguaçu. Vocês imaginem aquele rio correndo cor de esmeralda, com aquelas corredeiras, com rochas imensas. Imagine um som tão estrondoso quanto o som de um trovão batendo perto da sua casa, só que continuamente. E aí você vai andando e aquela água começa a se avolumar quando você vê aquela cachoeira gigante, aquela queda d'água gigante, com o sol refletindo nela e ela uma cor tão branca que chega a você precisa colocar a mão nos olhos assim às vezes. E aí daquela queda de água grandiosa vai subindo um vapor de água em espirais e os passarinhos vão girando ao redor daquele vapor de água e você olha as pessoas perto daquelas cataratas e elas parecem pontinhos no meio do nada. As cataratas do Iguaçu são sublimes. Por que são sublimes? Porque a palavra sublime significa, é um adjetivo que significa literalmente isso, algo que ao mesmo tempo que é grandiosamente lindo e também é aterrorizante, que dá um senso de pequenez perto daquilo. Algo sublime. Um pudim a gente não pode chamar de sublime. Quer dizer, a gente pode, mas não é adequado. Um pudim pode ser delicioso, pode ser saboroso. Mas por que eu estou falando isso? Porque nas nossas emoções, nós também podemos ser psittacistas e usar termos que não nomeiam adequadamente aquilo que nós estamos sentindo ou aquilo que nós queremos passar para os outros. Vou dar um exemplo. Você talvez esteja muito animado e você diz que você está feliz. Ou talvez você esteja muito entusiasmado e você diz que você está feliz. Bom, entusiasmo é uma palavra que denota uma expectativa para fazer algo. Uma pessoa que está entusiasmada, ela sempre está entusiasmada para fazer algo. Por exemplo, eu estou entusiasmado para gravar o vídeo do canal. Ou eu estou entusiasmado para ver o show da minha banda favorita. Bom, a partir do momento que é retirado aquele estímulo, você não está mais entusiasmado. Agora, feliz, a felicidade denota que você está satisfeito, que você já tem o que você quer. A felicidade é um sentimento que vem do interior da pessoa e não de um fator externo. Então, muitas vezes nós estamos entusiasmados e nós dizemos que estamos felizes. E quando a fonte daquele entusiasmo seca, quando aquele estímulo é retirado, a gente fica frustrado. Mas entender que nós estávamos apenas entusiasmados é mais fácil lidar com a frustração depois quando nós entendemos qual o real sentimento que nós estávamos sentindo. Isso pode se estender a outras coisas. De repente, alguém fez algo que você não gostou. Alguém te contrariou. Mas como você acha que você foi humilhado, você usa o termo humilhado, isso evoca um sentimento de raiva, de revolta. Isso te deixa muito pior do que a situação real te Ok, deixaria. mas se o psittacismo é tão ruim assim, o que nós podemos fazer para parar de incorrer nesse erro? O que o autor Júlio Paiô recomenda não é ler vários dicionários, mas sim separar um tempo para uma reflexão profunda, para meditar sobre as experiências específicas e sobre os sentimentos específicos que nós temos vivido. A partir dessa reflexão sobre a experiência real, nós damos nomes, nós descrevemos aquele sentimento, aquela experiência, aquela emoção. Assim, nós vamos, como o autor fala, preenchendo as palavras que são cascas vazias sem significados com o conteúdo que vem da realidade. Dessa forma, essas palavras vão passar a ser ferramentas para que nós possamos compreender e lidar melhor com o mundo à nossa volta. Bom, se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha. Ajude a melhorar esse canal e continuar com esse trabalho. Eu desejo a todos uma ótima semana e a paz. Até a próxima.